Amigos internautas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Planeta Integral. Hoje nós pretendemos analisar aqui esse incêndio que ocorreu na Catedral Notre-Dame. Suas causas, suas consequências, as teorias conspiratórias que surgiram a respeito, né? E o que nós podemos concluir, né, a partir de tudo isso em cima da análise mais racional dos fatos. O incêndio na Notre-Dame começou por volta das 18 horas e 50 minutos. Local, em Paris, na parte superior da catedral, e se propagou rapidamente por quase todo o telhado. Né? No final, acabou destruindo 2/3 daquela área. O incêndio levou 9 horas para ser extinto e causou grandes danos à catedral. Todo o telhado e toda a armação foram destruídos, parte da abóbada e da flecha, aquela gótica que é a mais famosa. O incêndio está potencialmente ligado às obras de restauração no teto que vinham acontecendo. O Ministério Público abriu uma investigação judicial por destruição involuntária. O procurador de Paris, Rémy Aïtiz, disse nesta terça-feira que o incêndio é tratado como acidente e não como crime. 5 empresas intervieram no local, ressaltou Aïtiz sobre as vistorias na catedral. Nada aponta para um ato voluntário. Então aqui começa o primeiro ponto importante, quer dizer, a questão das 5 empresas, do processo de terceirização e de subempreitada de obras existentes na cadeia de construção civil na França. Isso é comum na França e também em outros países. Milhões de pessoas em todo o planeta acompanharam a evolução das chamas, que arderam intensamente durante mais de 12 horas, depois que o incêndio começou na parte superior da catedral gótica, destruindo parte do teto e sua emblemática torre em forma de flecha. O governo apontou que há algumas vulnerabilidades na estrutura da Notre-Dame. Vulnerabilidade é uma espécie de eufemismo, né? Na verdade, há sérias vulnerabilidades e graves. A família Arnaud e Pinault, 2 das mais ricas da França, anunciaram ajuda financeira para a reconstrução da Notre-Dame. Então, Bernardo Arnault e o conglomerado de luxo que ele controla, a Moet Hennessy e a Louis Vuitton, ele controla essas marcas, né? Darão 200 milhões de euros. É um valor bem considerável se nós levarmos em consideração que a reforma estava orçada em 100 milhões de euros. Mas, é claro, agora não se trata só de uma reforma, se trata de uma reconstrução. O seu concorrente, o concorrente de quem? Do Bernardo Arnault, que é a Kering, né? Também um outro conglomerado que trabalha com marcas de luxo, como a Gucci e a Yves Saint Laurent, fundada pelo bilionário François Pinault, ofereceu 100 milhões. Então, de barbada, né? Devido, obviamente, à notoriedade da situação, esses dois grandes empresários, né, que trabalham com marcas famosas na França, já ofereceram entre os dois 300 milhões de euros. Né? Anteriormente eles não conseguiam 100 para a reforma da catedral. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que o município vai liberar 50 milhões de euros e a região de Île-de-France outros 10 milhões. Então aí de barbada já são 360 milhões de euros. 2/3 do teto foram destruídos, ruiu a flecha com 90 metros de altura, mas as 2 torres foram preservadas. Ela tem bem na frente, ela tem uma torre norte e uma torre sul, essas se mantiveram.
né? O incêndio foi na nave central e na flecha que fica mais para trás. Havia uma missa sendo realizada no local, às 18 horas, com a participação de cerca de 1.500 pessoas quando tocou o alarme. Então, o que se conta é que em torno de 18 horas, quando teria começado essa missa, tocou pela primeira vez o alarme, mas eles ficaram confusos, acharam que era um alarme falso. Às 18h20 tocou novamente o alarme, então aí sim essas pessoas foram evacuadas. Então não houve feridos entre os visitantes, nem entre os trabalhadores, pois estes já haviam encerrado o expediente. Normalmente eles encerram o expediente por volta das 18 horas, um pouquinho antes, e os que estavam visitando, estavam ali na hora da missa e visitando a catedral, foram evacuados. As instalações elétricas e hidráulicas nos prédios em Paris são muito antigas, e isso é caro e difícil de ser reformado. Nós vamos ver mais detalhes isso mais adiante. Havia uma reforma em curso que transcorre há mais de um ano, mas os trabalhadores, como comentado acima, não estavam mais na obra, pois costumam sair por volta das 17 horas e 30 minutos. Patrícia Vauquet, inclusive, comentou que há especulações no sentido de que o incêndio teria começado com um maçarico, que foi deixado no local, mas que ainda estaria quente e teria sido capaz de começar o fogo. As pessoas no local, emocionadas na hora do desastre, enquanto a catedral estava em chamas, elas entoavam cânticos, rezas, demonstrando a sua crença no que a catedral representa para elas. Especialistas dizem que a reconstrução poderá levar anos e talvez décadas. Na época do Renascimento, houve pouco interesse por seu estilo gótico e medieval, de tal forma que a igreja sofreu modificações e perdeu certa relevância. Durante a Revolução Francesa, então, portanto, em 1789, que perseguiu a Igreja Católica, lembrem que na Revolução Francesa, nós já falamos sobre isso, havia aqueles três estados, né? O primeiro estado que era formado pelo clero, o segundo estado pela nobreza, e o terceiro estado, então, formado pela burguesia, pela alta burguesia, pela baixa burguesia, média burguesia, né? Mais os sans-culottes. Então, esse primeiro estado, que era o clero, ele perdeu os seus bens, né? E perdeu também a sua parte da sua relevância social naquele momento. Então, seus tesouros, nesse momento da Revolução, foram roubados e a construção foi usada para armazenar alimentos. Lembro que com a queda da Bastilha, né, a Bastilha em si, que era uma prisão, foi totalmente destruída. Já em 1804, Notre Dame foi reabilitada para a coroação de Napoleão Bonaparte, mas anos depois voltou a ser saqueada e ter seus vitrais quebrados. Então vejam que a gente começa a analisar historicamente a situação da catedral, dos prédios públicos, e de que em todos os tempos houve digamos assim, revoltas, né, e questionamentos a respeito do uso de determinados símbolos, né, do Estado monárquico, e que isso provocou a queda, né, desses símbolos em determinados momentos e a restauração em outros. Em 1831, o escritor Victor Hugo publicou seu romance Notre-Dame de Paris, alertando para a importância histórica da catedral, que voltou a ficar na moda. Muito tempo depois, a história virou um filme de animação na Disney, O Corcunda de Notre-Dame. Inclusive a voz da Esmeralda, que é uma das personagens desse filme, né, e contracena com
como Corcunda de Notre Dame, era feita pela Demi Moore, no desenho animado. Victor Hugo foi um grande escritor, escreveu esse romance em 1831. Ele, depois da Revolução Francesa, portanto, né, a Revolução foi em 1789, ele escreveu essa obra em 1831. Ele chegou a ser deputado constituinte, deputado na Assembleia na Assembleia Francesa, né? E como deputado, ele inicialmente tinha uma posição liberal, né? Depois ele adotou uma posição, aliás, inicialmente ele tinha uma posição conservadora, e depois então ele adotou uma posição liberal reformista, né? Em defesa dos mais pobres. Ele tem uma célebre obra também, que é Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, uma obra que também foi filmada, foi para o cinema, né? Nessa obra de 1831, da Catedral, ele então reabilita a Catedral de Notre Dame, e através dessa história, na realidade, essa história começa com a tentativa de alguns ciganos entrarem em Paris. E o Frollo, que é um dos personagens, que é uma espécie de um diácono, e funcionava também como uma espécie de juiz. O Frollo não gostava de ciganos e queria impedir a entrada desses ciganos em Paris, então mandou prendê-los. Eram 4, 3 foram presos e uma fugiu com uma espécie de um embrulho nas mãos, né? Quando chegou próximo à Catedral de Notre Dame, nessa versão da história, né, o Fredo teria dado Frollo, melhor dizendo, teria dado um chute na cigana, e ela acabou morrendo, e deixou cair aquele pacote que o Frollo pensou que fosse um roubo. Quando abriu o pano, viu uma criança monstrenga, né? Que já era o bebê Corcunda de Notre Dame, que tinha uma corcunda grande, e no olho esquerdo ele tinha uma enorme de uma verruga, né? E embora no desenho animado da Disney, que foi feito em 96, ele apareça com outras características, né? Foram feitos vários filmes a respeito dessa obra do Victor Hugo. Pois bem, mas uma espécie de bispo que estava ali no local disse para ele que ele não poderia, porque o impulso inicial do Frollo foi jogar a criança numa espécie de uma cacimba, de um fosso. E ele disse: você já cometeu muitas barbaridades, né? E você pode salvar a sua alma se você criar essa criança. E o Frollo então aceitou criar a criança, né, que foi batizada de Quasimodo, né, que foi batizado com esse nome, que em latim quer dizer desse modo, uma coisa assim. Então ele aceitou criar a criança, mas ele tinha que ficar longe de toda a sociedade, né? Então aquela criança foi criada ali como uma espécie de sineiro, né? Aquele que toca o sino, né? Ficava lá no campanário da catedral. Inclusive por ficar ali e tocar aqueles sinos, ele acabou ficando surdo também. Mas havia uma cigana que muito linda, de nome Esmeralda, né?
que dançava ali no entorno da catedral, e o Frollo era apaixonado, se apaixonou pela beleza da cigana e pediu para o Corcunda sequestrar a cigana. Quando o Corcunda tentou fazer o sequestro da cigana, o Corcunda era um homem muito forte, o capitão Febo, que era um outro personagem, acabou prendendo o Corcunda, né, que foi colocado numa roda em praça pública e ali sofreu algumas chibatadas e tal. E a Esmeralda, que é essa personagem linda, se compadeceu da situação do Corcunda e lhe levou água, alimentos para ele, enfim, né? E o Corcunda acabou desenvolvendo uma afeição muito grande pela Esmeralda. Pois bem, o capitão Febo, embora fosse casado, né, também se apaixonou, né, pela Esmeralda. Tu já tem aí três personagens perdidamente encantados com a beleza da Esmeralda. Então eles marcaram um encontro e quando o capitão Febo foi beijar a cigana, o Frollo chegou por trás e apunhalou o capitão e acusou a Esmeralda do assassinato. Então ela foi julgada e condenada, porque, claro, né, o Frollo tinha muita influência. E quando da execução da sentença, o Frollo e o Corcunda estavam no alto da catedral, e o Corcunda viu o Frollo sorrindo, rindo, né, da situação da cigana, ficou revoltado e acabou, para encurtar a história, né, atirando o Frollo lá de cima da catedral e num outro recorte, então, aparece tempos depois, né, a polícia francesa fazendo a exumação de um cadáver onde estava, que era o túmulo da Esmeralda. Então havia um outro esqueleto, né, que estava ali, né, abraçado, que tinha uma corcunda, dando a entender que a Esmeralda e o Corcunda, né, que o Corcunda, né, tinha abraçado a Esmeralda no final da sua vida. Então esse é o enredo do filme e da obra, né? Notre Dame manteve, então, por longo tempo, e inclusive atualmente, as suas funções de edifício religioso. Eram rezadas em torno de 5 missas por dia, nos domingos eram 7, o que resulta em mais de 2.000 missas por ano. Tanto é que no momento que começou o incêndio, estava acontecendo a missa das 18 horas. Em 2013, 9 mulheres do grupo ativista Femen se misturaram às centenas de visitantes para comemorar a renúncia do Papa Bento XVI. Assim, seminuas com os dorsos pintados, elas fizeram seu protesto lá na frente do altar da igreja, tocaram o sino, né, que existe ali no altar. Em 2016, perto do edifício também foi encontrado um carro carregado de garrafas de gases. 3 integrantes do Estado Islâmico haviam deixado ali, né, para que tudo explodisse. E em 2017, um jihadista atacou um policial também em frente à catedral. A catedral, por ter sido construída por cerca de 180 anos, absorveu parte da arquitetura românica e parte da arquitetura gótica, que são os dois grandes estilos
da arquitetura medieval. Ela junta elementos desses dois estilos. De um lado, os arcos, aqueles arcos verticais, né? A própria flecha que tenta chegar aos céus, né? Ao divino. Então esse é o sentido da arquitetura gótica. E a arquitetura românica, que é uma arquitetura mais horizontal. A própria nave principal da igreja, né? Tem aquela nave principal, mais adiante tem aquela outra nave menor, né? Em forma de cruz. Então isso é uma característica típica da arquitetura românica. Também ela tem as chamadas gárgulas, né? que são detalhes no estilo gótico, são aquelas espécies de imagens monstruosas, parecem umas hienas, uns cães, né? Que tem duas funções. Ela tem uma função, digamos assim, uma função técnica, né? De conduzir as águas para longe do prédio, né? Então é um escoadouro de águas que sai normalmente através da boca daqueles monstros, daqueles animais, e uma função alegórica e, digamos assim, religiosa, do tipo, olha, os monstros estão lá do lado de fora, né? Aqui dentro você está protegido. Esse é o significado dessas gárgulas. Há uma história de abandono na Notre Dame, que passou por uma reforma muito grande no século XIX, em 1800, portanto. Foi final dos anos 800 e início dos anos 900, tendo ficado fechada